Muito bom dia, gente. Hoje, terça-feira, dia 11 de agosto, né, de 2026. Ontem a gente trabalhou puxadas na corda, empurradas na parede. Hoje a gente vai focar um pouquinho mais nos movimentos que a gente levanta peso, tá? Focado em peitoral, nos movimentos de supino, e focado em dorsal ou na parte posterior do corpo, nos deadlifts. Mas os ginásticos vão ser pedidos também através dos burpees over the bar. Já vamos iniciar aí o briefing mais específico dos movimentos, só para comentar que a gente vai abrir a nossa aula, né? Principalmente fazendo alongamentos para a região do peitoral, tríceps, né? E do ombro, claro, soltar um pouquinho da articulação também dessas regiões, né? Do ombro, cotovelos e punhos, porque a nossa parte de força hoje vai ser focado em bench press, né? A gente vai pegar nossos bancos, colocar aqui na parte do degrau do nosso box, principalmente para fazer depois da parte inclinada. Então a gente vai começar fazendo o bench press com os dumbbells, né, no banco reto, no banco plano. 4 séries de 8 a 10 repetições, lembrando que essas 8 a 10 repetições nós temos que trabalhar com um peso limite do nosso esforço, né? Ou seja, a gente tem que conseguir fazer essas séries entre 8 e 10 reps. Não pode ficar muito fácil, a gente tem que terminar no limite do nosso esforço, mas também não pode ficar muito difícil a ponto de não conseguir entrar nessa faixa de repetições. Ou seja, entre 8 e 10 tem que ser limite. Eu não posso pegar um peso que eu conseguiria fazer 15 repetições, por exemplo, ou que eu conseguiria fazer até mais, 20 repetições. Não, eu tenho que pegar um peso em que eu termine a 10ª repetição com a certeza que eu não conseguiria fazer 11 repetições, com a certeza que eu não conseguiria fazer 12 repetições. Isso se chama trabalhar com o peso no limite. Depois, aí sim, a gente vai pegar os bancos e inclinar, né, colocar parte do banco no nosso degrau aqui para ficar uma inclinação, para haver uma inclinação, e nós vamos continuar fazendo bench press, só que num ângulo diferente, né, um pouquinho mais inclinado, e aí nós vamos para mais 3 séries entre 8 e 10 repetições também. Também que eu digo é o peso no limite do seu esforço para 8, 10 repetições, tá bom? Vamos descansar um pouquinho, vamos armar o nosso barbell depois, carregar o peso, dar uma aquecida no nosso deadlift e aí vamos trabalhar o nosso condicionamento em cima de um AMRAP de 10 minutos, onde nós faremos repetições fixas de deadlift, sempre 3 por round. E os burpees over the bar, eles vão ir aumentando no seguinte esquema de repetição: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, sempre de 3 em 3, até onde você conseguir levar. Então vai ser assim, a gente começa fazendo 3 deadlifts, 3 burpees over the bar. Voltamos para 3 deadlifts, 6 burpees over the bar. Voltamos para 3 deadlifts, 9 burpees over the bar. Voltamos para 3 deadlifts, 12 burpees over the bar. Então o volume de burpee vai ser bem maior que o volume de deadlift. Porém a carga do deadlift é para ser uma carga médio pesado, tá? No máximo 225 para homens, 155 libras para mulheres. Então homens são 2 azuis de cada lado, mulheres uma verde e uma amarela de cada lado como carga máxima, tá? Você tem que suportar essas 3 repetições unbroken, se for fazer um teste, né? Para ser uma carga média pesada, tá? Porque ainda não é tão pesado o suficiente para você pensar fazer de 1 em 1. Você até pode fazer de 1 em 1 durante o WOD, mas se for para testar essa carga e você não conseguir aguentar 3 repetições unbroken, é porque a carga está muito pesada. Então, vamos ver, acertar aí na medida qual é a carga ideal para a gente fazer esse nosso WOD, tá? Médio pesado aí para compor o nosso AMRAP de 10 minutos. Vamos ver até onde a gente consegue chegar, avançar nos rounds aí. 3 deadlifts e aumentando de 3 em 3 os burpees, ok? Então não esquece de fazer o check-in aí dentro das nossas turmas. Você que é de Gympass também, né? Não esquece de fazer a reserva da sua aula e quando chegar aqui, a confirmação do seu check-in, por favor.